Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula de literatura, onde nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho com a literatura, mais especificamente a prosa de ficção. Então, pessoal, antes de nós iniciarmos a prosa de ficção, nós vamos resolver algumas questões lá da hora do estudo. Então, eu gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês lá na página 54, para a gente poder resolver essas duas questões para retomar os gêneros que trabalhamos nas aulas anteriores. Então, nós trabalhamos o gênero épico, lírico e dramático, né, nas aulas anteriores, e vamos associar aqui. Então, número 1 para o gênero lírico, 2 para o gênero épico e 3 para o gênero dramático. Gente, qual é o gênero que traz a exteriorização de valores e sentimentos coletivos? Quando falamos em coletivo, falamos de um povo, da história de um povo, da história de heróis, que está centrado no qual gênero? No gênero épico, né? Então, coloca lá o número 2. No segundo, nós temos representação de fatos com presença física de atores, onde nós encontramos atores que estão encenando algo, né? Presença física. Temos no gênero dramático. E por último, manifestações de pensamentos pessoais, predomínio da função emotiva, onde nós encontramos esses pensamentos pessoais, essa emoção, esse sentimento no gênero lírico. Então, ficou o número 1. Então, 2, 3 e 1, certo? Então, na questão 5 também vamos retomar um pouquinho, certo? Então, gente, ali vocês precisam marcar a questão incorreta. O que eu tenho de incorreto aqui? Letra A, lírico. O artista retrata criticamente a realidade. Será que no gênero lírico daquela época nós tínhamos um retrato crítico da realidade? Pensem nessa questão. B, épico. O autor se apega à objetividade e à impessoalidade, certo? Então, será que no gênero épico nós temos objetividade, impessoalidade? Com certeza, porque se estamos contando a história de um povo, nós precisamos ser objetivos, nós não podemos criar algo, nós podemos usar a ficção para contar a história, mas nós não podemos mudar a nossa característica. Então, a objetividade cabe sim e a impessoalidade também. Então, essa questão está correta. Letra C. Lírico. A tendência do escritor é revelar as emoções que o mundo causou nele, né? Então, eu tenho o que, gente? Tudo aquilo que o mundo trouxe, que o escritor trouxe para o leitor, ele percebeu em relação ao mundo. Então, tudo aquilo que o mundo traz para ele, ele leva para o leitor, certo? Por meio das emoções. Então, temos o gênero lírico como correto ali na letra C. Letra D, dramático, a ausência de narrador, apresentando-se um conflito através do discurso direto. Também está correta essa questão. Por quê? Porque um texto dramático, ele não precisa de um narrador, porque o leitor, ou o espectador, no caso, ele precisa ler a cena, certo? Então, ele não precisa de um narrador para isso, para contar para ele o que cada personagem vai fazer em cada cena. E também existe o discurso direto, que é a fala entre os personagens, certo? Então, também está correto. Qual é a incorreta, então, gente? É a letra A, que eu pedi para que vocês pensassem nessa questão, certo? Então, o gênero lírico, ele traz o quê? A emoção, o sentimento, né? Que são revelados ao leitor por meio de todos os sentimentos que o mundo oferece para o leitor, né? Então, nós não temos uma avaliação crítica neste momento. Por que eu digo neste momento? Porque vai ter na literatura modernista, contemporânea, a parte da poesia, poesias que vão criticar, né? Criticar a sociedade, criticar algo que é relacionado a ela. Então, neste momento não cabe essa crítica, certo? Porque estamos falando ainda das divisões de Aristóteles, que são divisões já ultrapassadas hoje, mas que naquela época, né, a gente poderia contar como as 3 apenas. Então, pessoal, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês lá na página 47, para que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo da prosa de ficção. Então, pessoal, como eu já falei para vocês,
o Aristóteles, ele dividiu, né, o gênero épico, lírico e dramático, mas com o passar do tempo, essa divisão ela acabou ficando meio que pequena para tantas produções que começaram a surgir. Por isso, a sociedade também começou a se expor de novas formas, os escritores começaram a ter características diferenciadas, certo? Então, essas 3 divisões, elas não cabiam mais para isso. Por isso que começou a falar-se sobre gêneros da prosa contemporânea, certo? Então, pessoal, nós temos 4 específicos que vamos estudar, mas hoje, basicamente, são 2. Hoje nós vamos ver o conto e a novela, e o romance moderno e a crônica ficarão para a próxima aula, certo? Então, o que o conto tem de especial? Gente, olhem o primeiro pontozinho ali que eu coloquei para vocês. Transformar acontecimentos banais em mensagens sedutoras. Vejam, gente, que beleza! Olhem que coisa mais linda que o conto faz. Ele transforma algo sem importância em algo sedutor, em algo que traz sentimento, em algo que traz emoção, em algo que cativa o leitor. Então, olhem, pessoal, que beleza isso! A importância que o conto tem para a gente, né? Para nós, leitores. Então, pessoal, antigamente, o conto, ele não é como a gente conhece hoje, né? Que é escrito, que tem o seu autor específico. Ele era contado pelos contadores, né? Então, nas sociedades antigas, no tempos remotos, ele era trabalhado com os contadores. Então, os contadores, eles utilizavam da imaginação e da oralidade para trazer para o leitor tudo aquilo que eles tinham vivenciado, né? Então, por exemplo, eles escutaram a avó falando, contando uma história, eles escutaram de alguém que contou aquilo que aconteceu com outra pessoa, né? E eles acabaram trazendo isso para a oralidade e contando para outras pessoas para que isso fosse ficando vivo na memória de quem ouvia, certo? Então, naquele momento, isso caberia muito. Por quê? Porque a escrita, ela surgiu muito depois da oralidade, né? Então, claro que depois, né, ela foi se tornando, assim, um hábito, mas antigamente a oralidade era dessa maneira, os contos eram transmitidos dessa maneira. Ele apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e enredo, né? A extensão dele é menor, tem uma extensão pequena, é uma história só e um clímax, ou seja, um momento crucial, um momento mais importante, um momento em que o personagem vai decidir o seu final, certo? Então, nós temos aqui alguns tipos de contos, né? Então, o primeiro deles são os contos exemplares, que são baseados na sabedoria popular. Quando, por exemplo, alguém diz, chá de camomila faz bem para ajuda na dor de barriga, por exemplo, né? É um conto de sabedoria popular, porque alguém contou, a minha bisavó contou para minha avó, que contou para minha mãe, que contou para mim, eu vou contar para os meus filhos, que vão contar para os seus filhos, né? Então, é que vai passando de geração para geração. Temos os contos licenciosos, que falam sobre os aspectos maliciosos da conduta humana. Os contos maravilhosos, que são aqueles dos universos mágicos ou místicos, onde entram as fadas, os gnomos, e os contos alegóricos, que são mais conhecidos, né? Que a gente ouve muito quando a gente é criança, que são as fábulas e também as parábolas que nós podemos encontrar na Bíblia, né? Por que eles são considerados alegóricos? Porque eles trazem em si características que podem ser pensadas e repensadas para a nossa vida, que são as morais, né? Então, uma fábula vai trazer uma moral. Qual é a moral da fábula? Que você não pode ser por exemplo, lá vamos pensar uma fábula aí, fábula do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, né? Qual é a moral? Não pode acreditar nas pessoas, ou você precisa obedecer a sua mãe, né? Por exemplo. Então, gente, as parábolas que nós encontramos na Bíblia trazem histórias lindíssimas também sobre conduta, né? Sobre como que você pode se transformar numa pessoa melhor, certo? Então, esses contos, né, são os chamados alegóricos. Aí nós passamos para a novela. Então, gente, a novela, ela tem essa característica
porque ela é assim, ela é mais comprida um pouquinho do que o conto, mas ela é mais curta do que o romance, certo? Então, ela traz em si o enredo, os personagens, eles são limitados em suas ações, embora um pouco mais desenvolvido que no conto. Por quê? Porque ele tem mais tempo de se desenvolver, porque no conto é muito rápido, ele é de pequena extensão, então muitas vezes o personagem deixa a desejar porque ele não teve o tempo de se mostrar na narrativa. O ritmo da novela é um ritmo mais acelerado, né? Por quê? Porque as ações dos personagens, elas são muito importantes para a narrativa. Então, cada ação vai levar uma reação, por isso, essa parte de ser mais acelerado. Ele pode ser facilmente adaptado para a teledramatização ou para a radiodramatização, né? Então, antigamente, existia essa transmissão das novelas pelo rádio. Então, provavelmente, as avós, as bisavós de vocês, elas viveram esse momento, né? Onde os espectadores, os rádio ouvintes, eles tinham que imaginar os personagens, né? Eles tinham as ações, tudo, mas eles precisavam usar da criatividade e da imaginação para conseguir compreender as ações dos personagens, né? E hoje nós temos as novelas televisadas, né? Que são transmitidas pela televisão, certo? Então, gente, aqui eu coloquei também algumas características da novela. Primeiro, nós temos a pluralidade dramática. O que significa isso? Significa que nós temos um tema central e outros temas que estão paralelos ao central. Em algum momento da novela, eles vão casar-se, né? Eles vão unir-se de alguma forma, seja pela ação de um personagem, ou seja pelo enredo em si, ou seja pelo tempo, né? Em algum momento eles vão porque eles são de menor importância, mas eles vão estar também fazendo parte dessa parte do enredo. Temos a sucessividade, ou seja, o enredo desenvolvido de maneira sequencial. Isso não impede que no meio lá seja acrescentado algum outro capítulo, alguma outra característica, né? Essa sequência ela pode ser alterada também, mas ele precisa ter uma sequência, até porque quem está ouvindo, ou vendo, ou lendo, precisa, para não se perder nas ações, né? Para saber o que vai acontecer. Podem ser acrescentadas, mudadas, mas não pode perder o foco, né? Então, isso é importante. A linguagem. A linguagem, ela vai depender do momento em que a narrativa foi escrita, né? Essa novela. Por exemplo, se eu tenho uma novela lá dos tempos medievais, a minha linguagem não vai ser a linguagem que eu tenho de hoje, né? Então, eu preciso sempre pensar que ela vai estar pautada nos valores, nos hábitos culturais, né? Do lugar em que está sendo colocado. E os personagens. Não há limite para personagens, ou seja, os personagens, eles são ilimitados. Ilimitados de que forma? Tanto do número quanto das ações. Então, eles são livres. Eles podem trabalhar dentro dessa narrativa da maneira que o autor gostaria que fosse e da maneira que os leitores estão recebendo. Então, gente, por isso que ele é mais complexo do que o conto. Porque o personagem, ele tem tempo de se demonstrar, de mudar de atitude, né, de melhorar, de criar características que são próprias dele, ok? Então, gente, ficamos por aqui. Na próxima semana, vamos trabalhar com os outros 2 gêneros. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, eu vou estar à disposição. Um beijo para todos e fiquem com Deus!